Muito bem, estou aqui no quadro Trello, estou na linha a fazer, tudo, que tem um monte de exercício aqui para a gente fazer, né? Provavelmente nós vamos extrapolar o prazo nesses exercícios aqui, né? Talvez não dê tempo de fazer todos até o final de outubro, mas mesmo que não dê tempo, a gente continua fazendo, começa o Pegasus e vai resolvendo os exercícios, tá certo? Nós vamos resolver todos eles, tá? Sem exceção, não vai ficar nenhum pendente, tá bom? O que eu vou mostrar para você hoje é o seguinte, ó. Essa questão dos exercícios dos cadastros. Nós temos dois já prontos e temos um terceiro aqui, que é para anexar o relatório às telas, tá? Isso aqui deu um pouco de trabalho, deu um problema na minha máquina, tive que reinstalar o Flutter e tal, perdi um tempo até que finalmente eu consegui fazer para gravar esse vídeo e mostrar para vocês, tá? Então tá, relatórios, anexar relatórios às telas, tá? Bom, primeiro você tem que assistir as videoaulas do Report Manager, tá? Aí você assiste lá as videoaulas, vê como é que instala, vê como é que usa o Report Manager, vê como é que faz para colocar o servidor web dele para rodar no IIS, como eu apresentei lá na videoaula. Aí sim você vem para cá para entender o que é que foi feito aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte. Você recebeu no repositório uma pancada de relatórios aí, mais de 100 relatórios, né? Daí eu mostrei no relatório do banco que esses relatórios eles apontam para um campo na tabela empresa, que é um campo logotipo, que não existe mais. Daí naquela ocasião eu peguei e alterei esse relatório do banco para ele apontar direto para uma imagem, tá? Só que isso não é legal porque a imagem fica anexada ao relatório, fica como um código hexa lá dentro. Então o que é que eu fiz para resolver isso? Eu já criei na tabela empresa, criei o campo imagem logotipo, tá bom? Ele já está no DER, é só você sincronizar o seu DER com o banco de dados que vai aparecer esse campo para você. Daí você aponta para o caminho que está o logotipo da tua empresa, tá? Eu estou apontando para C2.T2TI imagens logo.jpg, T2TI imagens logo.jpg, é esse aqui que vai aparecer nos meus relatórios, tá? Daí eu alterei de novo o relatório do banco para ele usar esse logotipo que vem da empresa, tá bom? Perfeito. Todos os outros relatórios estão funcionando assim também. Você tem que ter aquele campo no banco de dados e apontar para uma imagem, tá? Agora eu vou abrir aqui o relatório do banco para mostrar uma novidade que eu fiz nele e que será necessário fazer nos demais. Primeiro eu vou mostrar no banco e vou mostrar a tela banco, tá? Depois eu faço alterações nas outras telas que é parecido com essa. Essas outras alterações aqui dão trabalho para fazer aqui, tá bom? Demora algumas horas, pode demorar mais de um dia, né? Mas depois você recebe pronto no repositório, tá? Então às vezes demora um pouco para ter os vídeos, né? Porque algum problema aconteceu ou estou trabalhando em cima das atualizações, tá? Pronto, qual é a alteração que nós temos que fazer aqui? Você tem que vir em relatório, definição de parâmetro. Na verdade eu vou entrar em configurações de acesso a dados, tá? Configuração de acesso a dados. Daí nós temos aqui o cabeçalho, que são os dados da empresa, e temos dados, que são os dados da tabela em questão, tá? No caso de dados aqui eu tenho Select All from banco, conteúdo filtro, order by nome. Esse conteúdo filtro aqui, ó, fui eu que coloquei agora, tá? Esse conteúdo filtro não tinha nos demais relatórios, nesse relatório do banco, inclusive. Então, se você abrir, por exemplo, transportadora, esse outro relatório, e for em configuração de acesso ao banco de dados, vai ter lá nos dados, ó, select, alguma coisa from transportadora, aí tem um inner joy aqui, mas não tem a questão do filtro aqui, tá vendo? Se você vier no relatório cargo, por exemplo, vai lá no relatório, configuração de acesso aos dados, ó, select all from cargo, order by nome, não tem aquela configuração do filtro, tá? Esse filtro nós vamos passar do cliente para o servidor de relatório, né? Lembrando que neste momento aqui nós estamos utilizando dois servidores, o servidor do ERP
que aí é o que você está usando, ou é em Delphi, ou em Java, ou em Node, ou em C Sharp, ou em PHP, e o servidor de relatórios do Report Manager, tá? Primeiro a gente vai mostrar assim. Depois eu vou mostrar para você como é que você utiliza apenas o servidor do ERP e é o servidor do ERP que gera o relatório, tá? Nós temos que mostrar de várias formas que é para você utilizar a que melhor se adapta ao seu caso, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, transportadora, deixa eu sair desse cara aqui, deixa eu voltar para o relatório do banco. Eu tenho então esse conteúdo filtro aqui, ó. Esse conteúdo filtro é um parâmetro que eu tenho que criar, tá? Então aqui mesmo nessa tela Database Connections and Datasets, eu vou clicar aqui no botão Parâmetros e eu clico em Criar novo parâmetro, aqui ó, adicionar um novo parâmetro, tá? Esse novo parâmetro está aqui, Filtro, tá bom? Esse parâmetro aqui ó, tem que ser desse tipo, cadeia de substituição, tá certo? Título de relatório é uma string. Título da software house é uma string. Eu posso mandar esses parâmetros do cliente para o servidor para alterar isso daí no relatório, tá? Mas o filtro aqui, ele tem que ser uma cadeia de substituição, tá bom? E o que é isso, essa cadeia de substituição? Vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai procurar por essa string, conteúdo filtro, dentro do nosso código SQL, vinculado a essa tabela aqui, ó, a tabela, não essa tabela, mas essa conexão que nós demos aqui, tá? Os dados, né? Vamos ver como é que ele chama isso daqui. Ele chama de tabela, tá? Então, a tabela para o gerador de relatórios aqui, tá bom? Porque a tabela mesmo que a gente está usando é a tabela banco, né? Mas ele chama essa seçãozinha de tabelas, né? Então, tem uma tabela cabeçalho, que está indo atrás dos dados de empresa, e tem uma tabela dados, que está indo dos dados da tabela banco no banco de dados, tá? Então, nos meus parâmetros, ó, eu vou criar o parâmetro filtro, do tipo cadeia de substituição, tá? Daí eu peço para ele procurar no dataset, aqui está o nome certo, peço para ele procurar no dataset dados, aqui ó, nesse dataset, tá bom? Ele vai procurar pelo parâmetro filtro, tá? Que é o parâmetro que eu estou criando aqui, ó. O parâmetro filtro fica vinculado ao dataset dados. O que é que ele vai fazer com esse parâmetro filtro aqui? Quando eu mandar o parâmetro filtro do cliente para o servidor, tá? Nesse parâmetro filtro, ele vai pegar o valor que eu der para ele e vai substituir na minha string por este conteúdo filtro aqui, tá bom? Então, filtro é o nome do parâmetro que eu vou utilizar lá na aplicação cliente, que pode ser o navegador, pode ser nossa aplicação Flutter, né? Eu vou dizer, ó, parâmetro filtro, coloque assim, where nome like z, tá? Esse é o conteúdo do meu filtro. Esse conteúdo vai ser substituído aqui, ó, em conteúdo filtro, tá bom? Então, eu já vou mandar o filtro formatado para cá, tá? E ele vai substituir e vai gerar o relatório para mim. Muito bem. Vamos ver como é que isso aí vai acontecer. Lembrando que nós vamos ter que fazer isso em todos os relatórios, né? Provavelmente eu vou fazer algo assim, ó. Deixa eu abrir este aqui no Notepad++, aqui. Deixa eu procurar aqui por filtro. Ok, tá aí conteúdo filtro. Daí tem esse parâmetro aqui. Tá vendo esse parâmetro aqui, ó? Isso aqui, esse end, é uma seção de parâmetros, que ele começa bem aqui para cima, ó. Params, tá? Então, o que eu vou fazer, eu vou utilizar alguma ferramenta aqui para adicionar este parâmetro automaticamente em todos esses arquivos, tá bom? Beleza. Mas eu vou ter um trabalho aqui, né? Ó, porque esse conteúdo filtro está dentro do meu select, e o meu select ele não costuma ser igual. Você viu ali no transportadora, por exemplo, que o meu select é diferente. Então a ferramenta, se eu criar ou utilizar alguma ferramenta, ela já vai ter um pouco de trabalho para inserir aquele filtro aqui, tá? Então, dependendo do relatório, eu vou ter que fazer meio que um a um. Mas não se preocupe que eu vou fazer isso e você vai receber esses relatórios atualizados, tá? Neste momento, você vai receber apenas o relatório do banco funcionando e a tela do banco funcionando, tá bom?
Ok, continuando então, façamos o seguinte. Deixa eu vir aqui no navegador agora. E aqui no navegador eu vou colocar o seguinte, olha. Localhost, CGI bin, rep web server.dll login, tá? Para ele fazer o login no meu servidor de relatórios do Report Manager, tá bom? Vou colocar o nome do usuário, que é admin, pronto. Aí está aqui o grupo de relatórios disponíveis que eu tenho, T2T e ERP. Você viu como é que funciona isso daqui, como é que configura isso daqui lá nos vídeos do Report Manager, tá? Daí eu venho em banco, aqui ele pede os parâmetros, ó. Se eu clicar aqui em executar, ele vai gerar o PDF com todos os bancos, tá? Então tá aí, tem 4 páginas, todos os bancos vieram neste PDF. Vou voltar aqui, agora eu vou colocar o filtro, ó. Where ID igual a 1. Se eu executar agora, ele traz apenas o banco cujo ID é igual a 1. Ok? Agora vamos colocar um filtro mais arrumadinho aqui. Where nome like Z. Tá? Executa. E ele trouxe os 2 bancos que tem Z no nome. Tá? Então o que eu tenho que fazer é montar esse filtro na minha aplicação cliente e mandar para o servidor. Neste caso, para o servidor de relatórios. Tá bom? Vamos ver como é que ficou isso. Vou aqui na minha aplicação Flutter. Tá aqui ela, tá? Aí a primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui não é nem essa questão do filtro ainda não, tá bom? Eu vou relembrar você que no módulo NFSE nós chamamos um PDF lá no servidor, que era o PDF da NFSE, mas era um PDF fixo lá, tá? E nós exibimos esse PDF no cliente, tá bom? Como é que foi feito isso? Nós viemos aqui em NFSE detalhe lista page, tá aqui, ó. E o código era este aqui, tá? Este que está comentado aqui, ó. Nós chamávamos um drawer, tá? Daí nós carregávamos o arquivo num diretório temporário, ok? Daí nós mostramos 2 maneiras de exibir os PDFs, né? De exibir o PDF. Tá ok? Utilizando 2 projetos distintos. Um foi esse PDF Viewer, que está aqui ainda, tá? E o outro é esse aqui, ó, Plugin PDF Viewer, tá? Um é PDF Viewer Plugin e o outro é Flutter Plugin PDF Viewer. E aí tinha as vantagens e as desvantagens de cada um deles, um era mais legalzinho que o outro e tal, beleza. Daí, naquela videoaula da NFSE, eu mencionei que seria interessante que nós tivéssemos uma janela para exibir o PDF. Tá? Para que o PDF ele não fosse exibido dentro da mesma janela. Até porque no celular ficou bem pequenininho esse drawer, né? Então, seria interessante que nós tivéssemos uma janela só para isso, tá bom? O que é que eu fiz então? Eu fiz essa janela. Como é que eu fiz essa janela? Eu vim aqui, deixa eu ver onde foi que eu fiz. Deixa eu abrir a página aqui, está na View Model. Fecha isso aqui para não atrapalhar a gente. Pronto, olha. Eu cliquei em Filtro Page, nesse arquivo Filtro Page, copiei e colei ele, tá bom? Daí eu renomeei Filtro Page para PDF Page, tá? Dentro de PDF Page, assim, quando eu copiei e colei, né? O nome aqui ainda era Filtro Page. Aí o que é que eu fiz? Eu selecionei Filtro Page, que era, né? Pressionei Ctrl H e onde tinha Filtro Page eu renomeei para PDF Page. Tá? Ele renomeou 6 vezes então. Daí ficou PDF Page, é um stateful widget, ok? E aqui no construtor dele eu adicionei o arquivo PDF que eu quero mandar para ele, tá bom? Aquele código que eu tinha lá na NFSE, que gerava já o PDF, né? Tá aqui ele. Aí é o service, esse aqui, pronto, ó.
Esse código que eu tinha aqui, para gerar o PDF, ó, eu mandei esse código para cá, para a página PDF Page que eu fiz, tá? Enfim, eu peguei a responsabilidade que estava numa página, né, que era a página NFSE Detalhe Page, Lista Page. A responsabilidade de gerar o PDF eu mandei para uma página específica, que era uma página de geração de PDF, tá? Deixa eu abrir ele aqui novamente, está aqui, ó, PDF Page, tá? Então, como é que funciona isso daqui? Ó? Eu estou utilizando apenas um dos projetos, que neste caso é o Flutter Plugin PDF Viewer. Aí você pode utilizar outro, se você achar um outro mais legal, inclusive me informe lá no Trello, se você achar um mais interessante, tá? É só atualizar aqui, né, alterar aqui, e aqui na construção, no build, no corpo do scaffold, você coloca o cara que você quer usar, tá? No meu caso, eu estou utilizando o PDF Viewer. Esse PDF Viewer nós estávamos utilizando dentro da NFSE lá, tá? Então, nós comentamos lá a NFSE Detalhe Page, ó, para não utilizar mais o PDF Viewer. Ele ainda está aparecendo aqui no Drawer, né? Só que a gente não está mais utilizando o Drawer. Aqui, ó. O Drawer não está sendo mais utilizado, tá? Nós comentamos essa parte aqui. E agora, quando a gente pergunta para o usuário se ele quer gerar o PDF da nota, o que que a gente faz? A gente pega o arquivo que está no servidor, né, chama o método visualizar PDF lá do servidor, recebe o arquivo aqui, tá? Daí nós navegamos para PDF Page, passando esse arquivo como parâmetro e o título para a página, que pode ser relatório da NFSE, NFSE gerada, enfim, o título que você quer exibir naquela página, tá bom? Lá na NFSE Page, aliás, na PDF Page, nós recebemos então no construtor o título e o arquivo PDF, o arquivo que desceu do servidor, tá? No método initState, nós temos que preparar esse arquivo. O que é preparar o arquivo? É gravar o arquivo numa pasta temporária no dispositivo, tá bom? Esse método preparar arquivo, vou pressionar F12 aqui. O que é que ele faz aqui, ó? Ele faz a mesma coisa que já foi explicado lá na NFSE, tá? Ele pega o diretório temporário, ele cria um arquivo nesse diretório temporário e ele passa o conteúdo do arquivo que desceu do servidor para dentro desse arquivo temporário que a gente criou aqui, tá bom? Daí a gente carrega esse arquivo dentro do documento PDF e chama o método build com o setState. O que é que vai acontecer então? O método build chama o PDF Viewer e carrega o documento PDF, tá? Isso aqui estava acontecendo dentro da NFSE, na própria página dela. Agora isso está acontecendo dentro de uma página separada chamada PDF Page. Então, por enquanto, nessa atualização que você vai receber agora, na NFSE Detalhe Lista Page, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. O código está meio bagunçado, tá? Vou deixar esse código comentado dessa forma, porque você está vendo a explicação que eu estou fornecendo aqui na videoaula, né? Vou deixar os imports dessa forma aqui, ó, sem serem utilizados, ainda com a descrição opção 1 e opção 2, tá? Quando eu retornar para a NFSE para corrigir os exercícios, para fazer os exercícios dela, eu removo esse código aqui, tá? Então pronto, você já viu de onde veio a página PDF, né? A PDF Page, tá? Você já viu por que ela existe, como é que ela foi criada e tudo mais. Agora nós vamos passar para o banco. Como é que eu vou exibir o relatório do banco e, utilizando este modelo, todos os outros relatórios da aplicação? É o seguinte, primeiramente, deixa eu fechar esse cara aqui. Aonde é que a gente chama o relatório na aplicação? Na página da lista, tá? Que é a mesma página onde a gente faz o filtro, tá bom? Então, em banco lista page, além do botão para gerar o filtro, né? Para filtrar os dados, eu também tenho agora um botão para gerar um PDF, tá certo? Eu tive que fazer uma alteração nessa questão do botão do filtro aqui, tá? Essa alteração ela vai ter que ser realizada em todas as telas de lista que tenha o botão de impressão
e eu vou ter também que alterar o gerador de relatórios. A alteração é a seguinte, eu instanciava essa variável filtro aqui, ó, tá? Só que eu vou precisar dessa variável filtro aqui embaixo. No momento que eu for gerar o PDF, eu vou precisar mandar o filtro para lá, ó. O que é que eu fiz então? Eu tirei a instância do filtro aqui daqui, tá? E criei uma variável fora do método build, aqui ó, fora do build, eu criei um filtro, tá bom? Então esse filtro ele é utilizado tanto no momento de filtrar, quanto no momento de gerar o relatório. Se no momento de gerar o relatório o usuário não tiver filtrado nada, ele vai trazer todos os dados que estão naquele momento ali na tela, tá bom? Muito bem. Então vamos descer aqui. Como é que funciona então esse novo botão aqui, ó? Esse novo botão que apareceu nessa tela vai ser alterado o gerador para que ele gere todas as telas com este novo botão, tá? E as demais telas vão aparecer agora com esse botão também, né? Não neste momento, tá? Neste momento você vai ver esse botão apenas na tela banco, tá certo? O ícone que nós estamos utilizando é o Get Icon Botão PDF. Eu coloquei esse cara aqui dentro da View Utilib e ele está utilizando esse íconezinho aqui, ó, PDF, tá? Então lá embaixo, do lado do botão do filtro, vai aparecer esse botãozinho de PDF. Muito bem. Ao clicar nesse botão de PDF, o que é que vai acontecer? Ele vai perguntar para o usuário se ele quer gerar o relatório. Se ele quiser gerar o relatório, eu vou testar se ele está no navegador. Eu testo através dessa constante aqui, ó, tá? Se ele estiver no navegador, eu vou chamar o método visualizar PDF web. Se ele não estiver no navegador, daí eu faço algo parecido com o que nós fizemos na NFSE lá, ó. Eu chamo o método visualizar PDF, que vai baixar o arquivo do servidor, gravo esse arquivo aqui nessa variável, e esse arquivo aqui eu passo ele para a PDF Page, e a PDF Page se encarrega de exibir o arquivo para mim, tá? Então tem que ter essa diferença aqui entre web e mobile, tá? E você vai já entender por que que existe essa diferença. Pronto. Por padrão, nós chamamos a ViewModel e a ViewModel que vai chamar o Service, né? Então, tanto visualizar PDF web como visualizar PDF, ambos estão implementados primeiramente na ViewModel, tá? Vou pressionar aqui, vou clicar, pressionar F12, clicar aqui e pressionar F12. E aqui nós vemos o seguinte, ó. Inclusive aqui eu posso tirar esse resultado. Pronto. No método visualizar PDF, eu estou retornando o int8list. Isso aqui a gente já viu lá na NFSE. Se você não viu o módulo NFSE, veja para você compreender o que está acontecendo aqui em termos de geração de PDF, tá bom? Então ele vai lá no banco Service, chama o método visualizar PDF e passa o filtro. O filtro vai ser montado lá de alguma forma, ele vai chamar o arquivo, se der tudo certo, ele notifica os ouvintes e o relatório vai ser exibido. Se der alguma coisa errada, ele retorna um objeto JSON erro, tá? No caso do PDF web, não tem como ainda, né, pelo menos nas pesquisas que eu fiz aí, como salvar um arquivo em algum lugar do computador. O navegador não tem acesso a isso, tá? Então nós vamos chamar o PDF numa nova aba. A princípio nós vamos fazer dessa forma, tá? E depois a gente pode ver como melhorar isso daí, esse processo, tá bom? Vamos ver então como é que esses métodos estão implementados no Service, né? Primeiramente o visualizar PDF, aqui ó, vou pressionar F12 e o visualizar PDF está implementado da seguinte maneira, ó. Ele vai tratar o filtro, né? Só que agora vai tratar o filtro do relatório, tá? Veja que quando nós chamamos o método consultar lista aqui em cima, ó, ele também chama o método tratar filtro, mas é tratar filtro padrão, tá? Esse é o filtro que vai para o servidor do ERP e retorna os dados filtrados. Esse aqui embaixo, o do relatório, ele vai tratar o filtro do relatório. Para esse método ele vai passar o filtro e vai passar o nome do relatório, tá? Que está lá no servidor do Report Manager. Perfeito. O que é que ele faz então? Ele chama o método get passando essa URL relatórios aqui, ó. Lá em cima
quando nós estamos consultando a lista, ele também chama o GET passando uma URL. Mas que URL é essa? Você já sabe, essa URL ela é montada lá no Service Base, tá? Então, nos nossos relatórios, eu vou descer de novo aqui, ó, nós vamos ter uma URL relatório que também vai ser montada lá no Service Base, tá? Essa URL relatório é algo parecido com isso aqui, ó. Tá bom? Que você pode ver aqui, essa mesma URL aqui, ó, quando a gente executa o relatório, né, ele monta a URL aqui pra gente, ó, tá? Então, essa mesma URL aqui, a gente tem que montar no nosso cliente, tá bom? Vamos ver como é que essa URL está sendo montada aqui pra gente, tá? Então, tratar filtro relatório, vou pressionar um F12, tá aqui ele, ó, tratar filtro relatório. Antes, então, de eu explicar esse método, tratar filtro relatório, dentro de Service Base, eu vou subir um pouquinho aqui para mostrar para você o que foi alterado aqui em cima, ó, tá? Esses dados aqui já existiam, são os dados do servidor ERP, tá? Então, tem lá o endereço do servidor, a porta, daí eu monto o endpoint aqui, que é o endereço do servidor mais a porta, e a partir disso ele monta a URL. E ele monta a URL aonde? No método tratar filtro. Lá no método tratar filtro, ó, ele monta a URL com endpoint, mais entidade, mais string filtro. Isso aqui já foi explicado, você já sabe como é que funciona, tá? O que apareceu de novo foi isso aqui, ó, servidor de relatórios, tá? Então, agora eu tenho, além de porta, uma porta dos relatórios. Além do endereço servidor relatório. Endpoint relatório. Ah, e tem inclusive um complemento, aqui tem uma variável a mais, tá? Complemento, que é essa string que nós temos que passar para o Report Manager. Como é que fica então o meu endpoint? Fica o endereço do servidor, mais 2 pontos da porta do servidor, mais o complemento dos relatórios, tá? Daí eu também tenho a URL relatórios e também vou ter o endpoint relatórios, que a gente já acabou de ver aqui em cima, tá bom? Detalhe importante aqui, ó, em Banco Service, eu coloquei o link aqui com localhost, tá? Mas se você tentar chamar o localhost dentro da aplicação Flutter, não vai dar certo, porque ele vai tentar achar o relatório dentro do próprio dispositivo, não funciona, tá? Por isso mesmo que aqui em Service Base, eu estou apontando para um endereço ngrok, para o nosso servidor ERP, e para outro endereço ngrok no nosso servidor de relatórios, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ngrok rodando. Um rodando na porta 80, que é o meu servidor de relatórios, e tenho um outro rodando na porta 8085. Por quê? Porque eu estou com o servidor Delphi em execução, tá? Então, como eu falei para você, são 2 servidores, tá bom? O servidor do ERP, que nesse caso eu estou rodando o servidor Delphi, e o servidor do Report Manager, que no meu caso aqui está rodando debaixo do IIS, como nós vimos a configuração lá nos vídeos do Report Manager, tá? Então, isso aqui, novidade, ok? Bem parecido com esse de cima, apenas para nós configurarmos o servidor de relatório. Agora, como é que funciona o método para montar o filtro do relatório, né? Para tratar o filtro do relatório? Bom, primeiro eu tenho uma string filtro, tá? Daí eu verifico se esse filtro que chegou aqui é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo e ele tiver uma condição, né? Se a condição for diferente de nulo, eu já informo que a string filtro é o where alguma coisa, tá? Se a condição do filtro for cont, então vai ser string filtro, que é o where, mais o campo que veio aqui no filtro, pode ser nome. Cont é like, né? Like, daí eu utilizo aqui, ó, %25 e filtro o valor. Mas o que é esse %25? Bom, para eu fazer, utilizar um caractere coringa, né, no like dentro dos bancos de dados, eu utilizo esse caractere de porcentagem, tá? Mas para eu não ter nenhum problema aqui, eu já estou fazendo uma codificação, né, na minha URL. Eu não estou montando uma URL aqui, tá?
Se eu quiser mandar esse caractere aqui codificado numa URL, o código codificado dele é %25. Tá bom? Por isso que eu estou passando o %25 aqui, tá? O %25 é equivalente à porcentagem numa URL. Você pode procurar por encoding URL codes. E aí você vai ver quais são todos os códigos de codificação de URL e verá que o código para a porcentagem é %25, tá? Muito bem. Se no meu filtro tiver igual EQ, então eu coloco string filtro mais o campo igual a valor. E se tiver between, eu coloco o string filtro, que é o where, mais o campo, vamos dizer, data de vencimento, between a data inicial e a data final, tá? E aqui finalmente eu monto os parâmetros, olha. Report name é a entidade, aí vem alias name 3trp e username admin e password nada e parâmetro filtro, a string filtro que eu montei aqui em cima. Finalmente eu monto a URL do meu relatório. Vai ser o quê? O endpoint do relatório que eu montei lá em cima, mais a string de parâmetros, tá bom? Com todo esse esquema aqui, eu vou montar algo parecido com isso aqui, ó, tá? E é isso aqui que vai subir para o servidor do Report Manager, né? Então aqui no banco service, ó, ele trata o filtro, daí ele monta uma URL parecida com essa daqui e chama o servidor de relatórios aqui, ó. Ok? Ele recebe a resposta aqui nesse response, tá? Se o response for igual a 200, o que é que ele faz? Ele trata, ó, deixa eu ver aqui, se o response for igual a 200, aqui é se tiver algum erro do tipo HTML, se não, ele retorna aqui o corpo em bytes, tá? Isso que a gente já viu lá na videoaula da NFSE. E pronto, a partir do momento que ele manda esse arquivo para quem chamou, a página lá se encarrega de chamar a PDF Page para exibir o conteúdo desse PDF, tá? No caso do HTML, é um pouquinho diferente, tá? Vou até descomentar aqui. Descomentei aqui também, pronto. No caso do HTML, eu vou fazer apenas isso daqui, ó. Eu trato o filtro e depois eu chamo um html.window.open, passando a URL que eu montei com o nome relatório de bancos, tá bom? Para isso, eu tenho que utilizar esse cara aqui, ó, o Dart HTML, as HTML, tá? Ok. A primeira coisa que eu vou fazer então é fazer um teste no Chrome, tá? O primeiro teste que eu vou fazer é no Chrome, tá bom? Vou pressionar F5. Os meus servidores estão rodando, né? O servidor Delphi está rodando, o servidor de relatórios está rodando debaixo do IIS. Nós vamos entrar na tela banco, tá? No navegador. Vamos primeiro chamar o relatório sem filtro, depois a gente vai filtrar e vamos chamar de novo o relatório com o filtro. Pronto, carregou aqui, vou clicar em cadastros. Vamos no cadastro do banco, que é o cara que eu alterei. Então veja, ó, agora eu tenho lá o botão do filtro e tenho o botão do PDF, tá? Vou clicar no botão do PDF, ele pergunta se eu quero gerar o relatório. O que é que ele faz? Ele abre numa outra aba, tá bom? Ele vai abrir o relatório numa outra aba. Isso não vai acontecer no caso do dispositivo móvel. O dispositivo móvel, ele vai exibir o relatório dentro daquela janelinha que nós criamos, tá? Então o relatório vai ser exibido aqui, pronto, o PDF apareceu com todos os bancos. Muito bem, vamos agora filtrar. Vamos filtrar aqui todos os bancos cujo nome contém a letra Z. Filtrou, vou chamar de novo o PDF, quer gerar o relatório? Quero. E agora ele deve gerar o PDF apenas com os bancos que contém a letra Z. Vamos aguardar mais um pouquinho, vai apresentar aí pra gente. Pronto, aí está. Tá? Então no browser, a princípio vai funcionar dessa forma, tá bom? Deixa eu fechar então e vamos fazer o teste agora no dispositivo, tá? Meu dispositivo ele já está aqui conectado, então deixa eu mudar aqui para ele.
E você vai ver que quando eu tentar fazer o teste no dispositivo, alguns erros vão aparecer. Já falando de erros aqui, olha, veja que estão aparecendo aqui 124 problemas. Por quê? Porque eu acabei de atualizar o Flutter e alguma coisa aqui está depreciada. Esse auto-validate aqui agora tem que ser feito de outra forma, tá? Então eu não vou mexer com isso agora, porque meu foco aqui está sendo nessa questão do relatório, tá bom? Mas depois eu vou arrumar isso daqui. É uma coisa simples, tá? Ele deve sugerir aqui o que é que a gente tem que fazer. De repente nesse Quick Fix aqui, ou sei lá, tem que dar uma pesquisada do que é isso daqui e alterar. E aí provavelmente eu vou ter que alterar em todas as persist page e também no gerador, tá? Se for uma coisa complexa, eu vou fazer um vídeo aula mostrando o que é. Se não, vou apenas alterar e avisar para você lá no Trello que o seu repositório vai ser atualizado com isso daí, tá? Provavelmente é uma coisa bem simples, tá? Então esses 124 problemas que estão aparecendo é por causa desse carinha aí que está depreciado, tá? Ele está aparecendo aí provavelmente em 100 páginas diferentes, né? Pronto. Agora, quero que você preste atenção nisso daqui, ó. Vamos lá, vou pressionar F5 para executar a aplicação. Vou deixar aqui no debug como Soli. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Pronto, e aqui está o problema. Ele começa a reclamar que o Dart HTML não foi encontrado, né? E isso acontece porque ele não pode gerar esse cara aqui, esse HTML, para um projeto de mobile, tá? Muito bem. Já que ele não pode fazer isso, eu vou aqui no banco Service e vou comentar esse cara aqui. Também vou comentar ele aqui, tá? Daí você me pergunta, certo, mas e aí, como é que vai ser? Porque a gente vai ter um código só para o iOS, para o Android, para o Windows, para o Linux, para a web. Toda vez que a gente for compilar para uma plataforma, a gente vai sair comentando o código? Não, né? Não pode ser assim, tá? Então, o que eu quero que você faça neste momento é pesquisar como resolver, como tratar com esse problema, tá? Como tratar desse problema aí. Você, na sua máquina, vai descomentar isso aqui e vai tentar compilar, né, jogar a aplicação no dispositivo. Quando acontecer isso, você vai ver este erro, esse mesmo erro que eu vi aqui, ó. Tá? Daí você vai copiar isso aqui e vai colar no Google e vai procurar sobre isso aí. Como é que você vai fazer para deixar esse Dart HTML no código e para executar a aplicação nos dispositivos móveis, para desktop e tudo mais? Enfim, como é que eu posso ter o mesmo código, né, rodando em plataformas distintas? Será que eu tenho que ter ali um condicional no momento de fazer o import? Será que tem como fazer isso aqui, ó? No momento de realizar o import, colocar uma condição, tá? É isso que eu quero que você pesquise neste momento, questão de aprendizado, tá? Mais na frente a gente vem e mostra como é que faz e resolve para você. Mas é muito importante que nesse momento você faça essa pesquisa e você comente no Trello comigo o que é que você encontrou, tá? Se de repente você achou a solução, se você não encontrou a solução de forma alguma, é importante que nós tenhamos essa interação no quadro Trello, tá? Muito bem, agora que eu comentei, vou pressionar F5 de novo e agora sim ele vai colocar a aplicação no meu dispositivo sem nenhum problema. E neste momento nós vamos ver a telinha PDF Page funcionando, né? Ele não vai abrir uma nova aba, tá? Como a gente fez ali no browser, né? A gente vai mostrar o arquivo, né, o relatório dentro da página PDF Page, tá? Então aqui em banco lista page, ó, só retornando aqui, é por isso que a gente faz esse if else aqui, tá? Se for a aplicação para web, a gente chama esse método atualizar PDF web, que ele tem lá a forma de ele trabalhar, que é abrindo o relatório numa aba separada, né? Se não, a gente segue este outro caminho aqui, que é pegando o relatório do servidor, salvando este relatório num arquivo temporário e exibindo esse arquivo PDF dentro da PDF Page. Quem está fazendo esse trabalho de salvar o arquivo PDF, né, num diretório temporário e abrindo esse arquivo para exibir para o usuário é essa página aqui agora, tá?
Aqui a gente só está fazendo a consulta no servidor e passando o resultado do arquivo que retornou do servidor para a PDF Page, tá? E tem um trabalhinho bem pesado sendo realizado, pesado assim, né? Teve um trabalhinho fazer ali o código no banco service, aliás, no service base, que é para montar o filtro, tá? Mas uma vez que você compreende como é que se monta esse filtro aí fica tranquilo, né? Não é pesado, não é complicado também não. É, na verdade, bem simples, tá? Ok, vamos aguardar a aplicação ser implantada agora no dispositivo e vamos fazer o mesmo teste no celular. Pronto, a aplicação já está aqui no celular, vou clicar então em cadastros, daí nós vamos descer aqui para o cadastro do banco, daí ele traz todos os bancos, eu vou logo fazer o filtro, tá? Vou filtrar aqui com nome que contenha Z, vou trazer aqui, ele vai trazer 2 bancos para mim, e agora eu vou pedir para ele gerar o relatório PDF para mim, tá? Ele vai exibir então aqui a minha página, aquele PDF Page, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, estou agora dando zoom no celular, tá aí? Os dados vão aparecendo quando eu pressiono o zoom, tá bom? Vou voltar aqui em cima, vou recarregar os dados, pronto. Agora eu vou gerar de novo, deixa eu voltar aqui, abrir de novo o banco. Agora eu vou gerar o PDF, vai vir todo mundo dessa vez, né? Tá aí, ó, já aparece ali um de 4 páginas, eu posso ir navegando aqui entre as páginas, tá? Ou eu posso clicar aqui no meio e selecionar a página nesse carinha aqui, ó. Legal? Então tá aí, tá? Com isso você já viu aí como é que a gente faz para exibir os relatórios no lado do cliente, né? Evidentemente que nós vamos aprimorar esse método, aprimorar essa janela, né? Seria muito, muito interessante que ela tivesse um botãozinho aqui para compartilhar esse relatório, né? Importantíssimo que nós tenhamos esse botão aí. Já deixo até como um pequeno exercício para você, tá? Coloca um botão compartilhar aqui e tenta compartilhar esse cara para o WhatsApp, para um e-mail, enfim. Vê como é que isso funciona, não é algo que nós mostramos ainda, vamos mostrar mais para frente, lá no Pegasus a gente faz isso daí, tá? Você pode pensar em outras coisas para melhorar essa questão do relatório. A gente vai aprimorando, sim, com certeza, com o tempo. Mas esse é um primeiro passo, é um passo grande, né? Você já viu muita coisa que nós fizemos aqui nessa pequena aula, tá certo? Então ficam aí algumas coisas para nós resolvermos, né? Nós temos que alterar as outras telas para suportarem este mesmo botão. Este botão do PDF, né? As outras telas não tem esse botão ainda, nós temos que adicionar este botão nas demais telas, tá? Temos que alterar o gerador de código para ele já gerar a tela com este botão, tá bom? Eu vou ter que atualizar também os relatórios para que eles tenham esse parâmetro filtro, tá? Então tudo isso daí eu vou arrumar e vou mandar para você. Mas neste momento, né, repetindo, você está recebendo apenas o relatório do banco com esse parâmetro filtro e apenas a tela do banco funcionando com essa questão do filtro, tá? Não deixe de pesquisar essa questão de deixar o Dart HTML lá sem estar comentado, tá? Aí colocando a aplicação no dispositivo móvel, né? Como é que você faz para que isso funcione, tá bom? Pesquisa sobre isso daí e comenta comigo lá no Trello, tá? Vou ficando então por aqui. Em breve nós retornamos então com mais videoaulas ou mais atualizações aí no repositório referente aos exercícios.